Oeste com elas em entrevista, vamos falar de finanças, educação, política, comportamento com o apresentador do podcast Café com Ferri. São mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Rafael Ferri, bem-vindo, legal tê-lo por aqui. Ótimo, obrigado pelo convite, gente. Prazer estar aqui. Para quem não me conhece, sou do Café com Ferri. É o podcast que mais cresce no Brasil. Parabéns. Estamos chegando a 2 milhões de inscritos em um ano. Dia 1º de maio faz um ano, aniversário. Vim comemorar o aniversário aqui de um ano. Poxa, eu fui uma das que alegria. então, a ser entrevistada. Acho que foi uma 30 e poucos. Olha! Aliás, tem um vídeo que viralizou, que eu falo do narco-estado. Tem vários, acho, teus que viralizaram. Negócio, mas esse do vários. narco-estado foi impressionante. Vários. Sim, a Marina fala muito. Queria dar os parabéns para vocês, porque fazer um programa diário é para os fortes. É para os fortes. Obrigada pelo reconhecimento, pela força. Quando eu comecei o podcast, eu achei, nossa, tem poucos podcasts de sucesso no Brasil, vai ser muito fácil. Ui. É muito difícil. E você está gravando quantas vezes por semana? A gente grava 6 episódios por mês, na média, mas é muito difícil. Puxado, é muito difícil levar com bons convidados, é muito complicado. Aí vocês fazem uma super pesquisa também, né? Na hora complicado. Das perguntas, então Mais ou menos. Vai super bem. Você entendeu porque a gente ficou tão atrás de você? Você falou em bons convidados? Não, é difícil demais levar a gente... O pessoal tem muita agenda complicada, todo mundo trabalha, todo mundo tem uma agenda e aí... Mas é uma sorte, uma alegria pra gente hoje você aqui. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo Firmino também, que legal, é inteligentíssimo. Umas sacadas muito criativas. Leva ele lá. E é um prazer, eu levo sim, é um prazer estar aqui. Acho que o Oeste é um canal que se contrapõe a tudo que está acontecendo de absurdo no Brasil hoje. Eu, assim, não sei se a gente vai chegar em algum lugar que vai ser mais baixo do que esse, porque a situação está assim, tá, eu nem sei o que explicar, nem sei o que dizer, assim, de tão vergonhosa que a situação do Brasil está hoje. É um negócio assim assustador, é o fundo do poço, do poço moral. Se eu posso falar isso aqui, posso? Pode, imagina. A gente fala isso toda hora. Mas tá assim, eu não sei se... tá muito perto do dinheiro todo que foi devolvido da corrupção ser devolvido aos donos. Nós estamos chegando nesse nível. Gente. Aos donos não, porque os donos somos nós, né? Aos donos, aos ladrões. Aos ladrões. Nós estamos chegando muito perto desse nível de devolver as malas de dinheiro pro Gedel. Nossa. Só não devolveu ainda porque ia ser o escárnio do, assim... Faltava mandar com um cartão, aqui um bombom e um cartão. Não dá ideia, não dá ideia. Eu acho que eles não pensaram nisso ainda. Não devolveu o helicóptero, né? Pro traficante que eles soltaram. Acho que o André do Rap? O maior problema do Brasil hoje é a insegurança jurídica causada por os helicópteros que começaram a ser usados para resgates e doação de órgãos foram devolvidos. É inacreditável mesmo. A gente faz um esforço aqui para não desanimar, porque é importante essa voz nossa. O importante aqui, né? eu acho que, na verdade, assim, para a gente resolver esse problema, teria que ser a Acopalipse, né? Acopalipse. Não o Apocalipse, o Acopalipse. Explodir tudo e começar de novo. Meu pai. Porque é a única maneira de resolver. A gente não pode desistir. Não A pode nossa desistir. turma aqui do bem, tem os trabalhadores. Tem que ser um trabalho gradual, mas assim, a situação moral, mas assim, ao longo isso vai cansando também as pessoas, né? Mexe com a saúde mental também, física. Esperamos que 2026, você isentão, não seja isentão. Porque esse problema vai continuar por muito tempo ainda se você continuar isentão. Né? Quando tu bota na mesma balança uma pessoa que fala barbaridades, às vezes, com pessoas que roubam bilhões da população e matam milhões de pessoas nas filas dos hospitais, quando tu coloca na mesma balança essas duas coisas aqui, tua balança moral também está errada. E às vezes esses então saindo aí de cima do muro pode fazer uma diferença importante, né? Faz muita diferença. Sabe que o pessoal, claro, tá louco para falar com você sobre investimentos, finanças, perguntas aqui no chat, mas outro dia você comentava algo na sua rede social, mexeu comigo. Você falava assim, o maior inimigo da riqueza é o estilo de vida. Ai, fiquei preocupada. O que você quis dizer com isso? O que você traz aqui para quem nos acompanha? Porque eu acho que a única maneira de tu conseguir acumular riqueza é tu viver com um padrão de vida inferior ao que tu tem, né? É o que eu faço, né? Eu tenho uma remuneração, um patrimônio razoavelmente bom, digamos assim, para falar. E eu gasto, assim, bem pouco, obviamente, né? Eu cheguei num nível que eu estou num nível melhor, né? Isso não posso levar a pé para a audiência, não sei como é que é.
Mas usualmente a pessoa ganha 5 mil, gasta 5 mil. Ganha 10 mil, gasta 10 mil. Ganha 20 mil, né? Que é até pior. Gasta 30 mil e aí vai se endividando. Então, tu nunca consegue sair desse caminho dos ratos, né? Então, se tu conseguir ter sucesso na vida, como empreendedor, como investidor ou como uma pessoa normal que tem um emprego bom, que consiga acumular riqueza, tu viver abaixo do teu padrão de vida que tu poderia e esse excedente tu conseguir investir, né? Aí eu acho que tu consegue em pouco tempo, não muito tempo, 5 anos, 10 anos aí já ter uma mudança. Olho no dia a dia, então, né? Você sabe que aqui difícil, perto da Oeste tem um restaurante que eu amo, mas é caro. E às vezes dá 5 minutos para almoçar, eu falo, ai, será que eu vou lá de novo? Aí eu penso, mas eu já fui esse mês, né? Então, a gente tem que, né, prestar um pouquinho atenção nisso, né? Principalmente as mulheres, né? Que elas gostam muito de gastar dinheiro com coisa... Imagina. Gastar dinheiro com coisas que tu não precisa. Não fala assim. É verdade. Ah, mas aí vai o homem e compra o carro. Não, mas não é isso. As Não. bolsas e sapatos mas a gente entende que o dá ponto. o carro. Eu acho que esse é um ponto, assim... até pode atrair hate nisso, mas faz uma lista das 30 últimas coisas que tu comprou. Pelo amor de Deus, não me faça Quantas lembrar disso. efetivamente tu tá usando ou não? Faz uma lista. Eu acho que essa reflexão é maravilhosa. Sim. A lista das últimas 30 coisas que tu comprou, quanto tu gastou, qualquer coisa. Eu gastei um dinheirão numa bota, eu tô vendo ela um mês quase lá no armário, ainda não usei, isso tá me deixando nervosa. E é isso que acontece na prática, entende? Então, quando tu vai ver, as pessoas usam frequentemente as mesmas roupas. Uhum. E 80, 90% do teu guarda-roupa tu não usa. Né? Então, acho até essa moda circular, até eu acho uma coisa bastante interessante. Eu até sou investidor de uma empresa de moda circular, que eu acho que isso vai ser o futuro, né? Porque as pessoas, efetivamente, elas não usam as roupas. É tipo um brechó? É um mercado de 20 bilhões no Brasil. Uau! Mercado de 20 bilhões no Brasil. Tem muita gente que compra bolsas de alto valor, luxuosa, nesse mercado de second hand. Claro, mas não tem por que tu comprar uma bolsa de 15 mil? De 15 mil, se tu pode comprar a mesma por 3. Uhum. Que a pessoa usou... ali do PT discorda de você, viu? Ela foi ali com o dedo na cara da dona... Com uma Louis Vuitton. Sabe uma dúvida que eu tenho? Ela tenho uma dúvida muito pertinente. Com a sua bolsa. A primeira dama, ela usa várias bolsas de 30, 40 mil reais. Sapato também. Quem paga? Se nós, o presidente tem um salário baixo e um patrimônio declarado baixo. O cartão. Será que ela usa no cartão corporativo? Claro. Será que ela passa Tudo bolsas na loja, nas lojas Porque não saberemos, tá 100 anos de sigilo? Claro. Não, tá com sigilo, mas é só ver quanto que ela já gastou até agora. Somos nós, claramente. Nossa, comprar bolsas de 50, 60, e falar 100 mil reais e passar no cartão corporativo do governo é uma loucura, né? Não ter dó de fazer isso enquanto o marido... É uma falta de vergonha na cara. Agora, eu acho que isso mostra que dinheiro não compra elegância, né? Então, dá pra ser... E nem bolsense. Não, mas ser brega, isso não tem problema. Porque as pessoas, às vezes, elas são bregas, né? Isso é normal, né? Vocês conhecem, provavelmente, muita gente brega. Mas ela ser brega e pegar o cartão corporativo e gastar... em viagem, é uma loucura. Enquanto o marido, o presidente, fala pro povo, se tá caro, não compra. Eu não sei se ela faz isso efetivamente. A gente não pode afirmar aqui. Não podemos saber e afirmar. Mas se faz, mas de algum lugar vem aqueles presentes, né? Aquelas bolsas caras, aquelas roupas caras, alguém paga por aquilo ali, né? Então... Quem será? Fala aí, chat. Olha no espelho. Deixa eu aproveitar você aqui. Foi muito interessante isso que você trouxe. A gente trouxe também aqui o primo... Lembra o primo pobre, o Eduardo Feldberg? Ele falou essa mesma coisa, ele dá dicas de como você fazer bico. E é exatamente isso, poupar para que o dinheiro trabalhe para você não ser escravo para sempre de trabalhar e não conseguir juntar um patrimônio. Então, essa importância de investir. Eu queria te aproveitar e perguntar. A gente está vendo aí o Banco Central continua aumentando os juros, a gente está vendo os juros indo para 15%, né? Então, o que você diria hoje no Brasil, né? Alguém que tem a sua poupancinha, um investimento, né? Para, quem sabe, fazer o dinheiro trabalhar. Vou falar uma coisa aqui que vocês deveriam registrar e nunca mais esquecer. E pode registrar isso aqui gravado. Tá. Vai ser a melhor dica de investimento que alguém deu no Brasil para pessoas de qualquer renda. Olha! Qualquer renda. Pode registrar aqui e me cobrar daqui a 2 anos. Combinado. Tu tem lá uma poupança, 10 mil, 5 mil, 30 mil. Na poupança ou num fundo desses que o banco bota lá para tu perder ou em qualquer outro dinheiro.
E o IPCA+, né? IPCA+, A gente botou aqui a camisa inflação, IPCA+. é o título de inflação do governo. Né? Como o governo está gastando muito, Vai ter inflação. né? Vai ter mais inflação, a projeção é de mais inflação, certo? Então, os títulos do governo, esses IPCA+, de longo prazo, tem 2030, 2035, 2040, eles ficaram muito baratos. Ou seja, a projeção de inflação está muito alta e os títulos ficaram muito baratos. Então, o título de 2060, se tu comprar hoje, vai pagar um IPCA mais 7,40. Por exemplo, se tu comprar, entrar lá na internet, IPCA mais 7,40. Ou seja, você vai ganhar a inflação. Inflação mais 7,40 ao ano até 2060. Nós estamos em 2025. São 35 anos. Tu vai comprar um título por 35 anos e tu vai carregar esse título 35 anos. Tu nem sabe se vai viver esses 35 anos. Mas o ponto não é esse. O ponto é, se o Brasil voltar às mãos da direita, de um governante como Tarcísio de Freitas, que é o favorito hoje, com o Bolsonaro inelegível, e esses títulos voltarem à normalidade, que é IPCA mais 4,5, não aos melhores pontos que já bateu, IPCA mais 13,5. Como este título é de 25 anos de duração, certo? E tu comprou a 7,40 e ele voltar para 4,40, digamos, essa valorização do título, ele hoje um título que vale, que tu botou 10 mil reais, se ano que vem conseguirem organizar as contas públicas, elas voltarem à normalidade, esses teus 10 mil reais viram 50 mil reais. Opa! A valor presente. Então, se tu Fora que você vai ganhar isso todo ano lá, né? Ainda tem. E aí, tu tem esse título por mais 35 anos. Mas, se a situação fiscal melhorar em 1 ano ou 2 anos, tu tem um ganho multiplicador de bolsa, como se fosse 400% ou 500%, num título de renda fixa garantido por um governo que nunca deu default. Nunca defaultou, nunca deixou de pagar. E ainda protegido pela inflação. E protegido pela inflação. Porque vai que dá Lula de novo. Tem esse risco, Tem o risco, Porque isso que eu queria a proteção da perguntar. inflação é importante por isso, porque a gente já viu a Argentina, Mas etc. mesmo que dê Lula de novo, Então, você está protegido pela inflação. você está protegido pela inflação, mas na história do Brasil, a gente já teve várias vezes PT. É. O título para pagar o que está pagando hoje aconteceu em 0,30% das vezes. Na janela de que a tempo, gente tá pior agora, desde né, que Fred? existe... Não, a janela que existe, todos os títulos do governo. Só em 0,30% das oportunidades, o título pagou tanto quanto está pagando Eu só agora. quero dizer que não é por acaso, é que a gente nunca teve tão mal. Porque a dívida Já é maior. tivemos. Não, Já tivemos. A gente nunca teve uma taxa de juros tão alta, um gasto do governo tão alto, um endividamento tão alto. Já tivemos. A combinação, não. Você acha que Perto disso, agora, pior. que na época da Dilma estava pior? Pior, não Não, é. Agora é pior. Institucionalmente pior, imagina. Institucionalmente Não, pior, a mas gente o nunca deveu número... tanto. O Roberto Campos Neto botou o juro no mesmo patamar que está agora no governo Bolsonaro, 2 anos atrás. Não, foi menor e a situação fiscal era muito melhor. Naquele governo, era assim. Te dou os dados aqui todos. Claro que eu sei sim. todos de cabeça. A dívida caiu durante o governo Bolsonaro. A taxa de... A dívida caiu no governo Bolsonaro. O imposto caiu durante o governo Bolsonaro. A dívida caiu. O gasto do governo caiu durante o governo Bolsonaro. Mas a com dívida... pandemia, a diferença agora é que tudo explodiu. Vou te dar um exemplo. O governo Bolsonaro assumiu com dívida PIB 76. Certo? Isso. Sabe quanto a dívida PIB foi divulgada hoje? 76,2. Não, mas vai para 90. Ó, aí é que tu tá falando outra coisa. Vai para 90. Nesse governo. Não vai dar tempo de ir, porque só tem mais 1 ano de governo. Daqui a 1 ano começa a eleição. Não vai, se tiver muita O inflação. Tarcísio tem que pedir licença até 6 de abril de 2026. Se ele não pedir licença, ele está inelegível. Não concorre mais à presidência. Ni Tarcísio, ni Zema, ni Ratino. Tá. Até 6 de abril. Se não pedir, tá fora. É o deadline. Deadline. Então a gente tem 1 ano para começar a eleição. 11 meses para decidir a eleição se vai o Bolsonaro ou não vai. Bolsonaro, o STF não vai deixar ele concorrer. Eu já falei para ele isso, já falei para os filhos dele. Não vai deixar de jeito nenhum. Ele tem que escolher alguém. Ou ele vai escolher o Tarcísio, ou ele vai escolher a Michelle ou o Eduardo. Um deles, ou o Eduardo é o Michelle de vice, não sei o que ele vai fazer, o presidente que vai decidir, é da cabeça dele, literalmente, né? E ninguém consegue mudar a opinião do presidente. Mas a perspectiva que eu estou te dizendo sobre o título é o seguinte:
até num cenário ruim, esse título é uma boa compra. Até se a coisa piorar, é uma boa compra. Só não vai ser boa compra se vir realmente guerra civil e Venezuela. Venezuela de vez, assim, pessoas passando fome, não sei. Aí o título é ruim. Ou aí, na Argentina, né? Como chama o título, então? NTN. Estou anotando aqui. Anota aí, Eu já anotei aqui. NTNB 2060. Pode comprar. D2060. Pode comprar, porque a direita pode comprar. né? Se o Trump Pessoal, parar anota de fazer, aí. se o Trump parar de fazer, parar de fazer merda, a gente ganha a eleição Fala um pouco com folga. da sua expectativa sobre os efeitos Trump no mundo agora. Cara, eu acho que ele está mal assessorado pelo aquele time ali dele, principalmente um ou outro ali, que até nem cabe aqui estar, mas esse começo de governo Trump, hoje saiu uma pesquisa na CNN, 57% de desaprovação, a pior desaprovação do presidente americano em 80 anos. Obviamente que a população americana, 55% da população americana tem ações, né? No Canadá 40%, são os 2 países que mais têm ações. E a economia é indexada em ações, todo mundo tem a poupança em ações. Então, quando tu faz alguma coisa, por exemplo, vou taxar a China aqui, vou taxar o Canadá. O cara que é empresário, eu sou empresário, eu importo qualquer coisa, me diz qualquer coisa que eu importo, eu compro ou vendo. Hoje eu pago para comprar essa caneca $100, aí amanhã eu pago $250, acaba com o meu negócio. Então o que acontece? Todo mundo fica num sentimento de insegurança, de que eu não sei o que vai dar, o que vai acontecer com o meu negócio, a pessoa para de investir, vou ver o que esse cara vai fazer. Né? O Trump quer reindustrializar, pode ser que a intenção seja boa, mas a truculência com que ele está fazendo está criando um problema, não só para os Estados Unidos, que hoje saiu indicadores ruins da economia chinesa na madrugada, indicadores ruins da economia hoje americana, levou a perspectiva de recessão dos Estados Unidos a 80%, que é o que eu acho que ele quer fazer. Ele quer colocar a economia americana em recessão para derrubar os juros por 2 anos e aí, nos últimos 2 anos, levantar a economia. É um movimento muito arriscado de popularidade e econômico, né? E como a direita anda junto no mundo, o Trudeau tinha 35% de rejeição e ontem eles ganharam a eleição com 35% de aprovação. Tamanha a rejeição do Trump do Canadá, né? Então eu tenho medo que essa onda venha aqui para o Brasil, né? E esse é um risco que a gente enfrenta, né, no radar aí, pode ser que aconteça. E a turma que fala que pode ser que a gente se beneficie disso, que vai encher de produto chinês aqui, vão comprar da gente agora, não? Não vai. É uma falsa expectativa? Na verdade, o que eu posso te dizer é que 99% das pessoas que falam sobre economia na internet não entendem nada de economia. Né? Então, é complicado né? Realmente, quem tem que falar, não fala, porque a pessoa não vai se expor. Né? Os caras que realmente entendem, os grandes especialistas, as pessoas, né, tu ir na internet dar uma previsão é complicado, porque é um rating absurdo, é um negócio que a pessoa não quer se expor, não tem. Então, a maioria dos jornalistas que estão falando sobre economia, na Globo News e tal, eles estão ali lendo uma pauta que alguém escreveu em algum lugar e, efetivamente, os efeitos sobre isso... mais ou menos, um repete, o outro repete, todo mundo repete a mesma coisa, né? Então eu enxergo mais ou menos dessa forma. E ainda em canais assim com viés tendencioso, né? Queria saber se a Paula tem uma pergunta, senão eu queria puxar a educação. Não, eu tenho rapidinho só sobre política também, porque o PT ele falou que ele está contando com a reeleição, eu já tenho certeza, com a reeleição. E o Lula, ele está lançando um programa aí para isentar energia elétrica para 60 milhões de pessoas, tem o pé de meia, tem diversas coisas aí que ele pretende dar de dinheiro para a população para ganhar essa popularidade de volta. Você acha que isso aí pode ser arriscado? O Lula é mal assessorado, né? Se eu fosse assessor do Lula, ele já estava eleito. Porque nós temos um problema crônico de inflação no Brasil. Não é tão crônico assim, né? Vamos falar a verdade, a inflação está 5,5, vai. Mas é um problema crônico nas classes baixas, que é onde comida, né, tudo que afetou a classe baixa, se pegar a popularidade do PT no Nordeste, caiu. Por quê? Porque a população mais pobre, tu vai no supermercado hoje, café R$30, tudo tá, a pessoa enche um carrinho a R$200. Então pegou no mais pobre. Quando tu dá mais dinheiro,
mais dinheiro, coloca mais dinheiro no mercado, é mais inflação, mais as pessoas sentem que elas perderam o poder de compra. Então é o contrário que tem que fazer, porque se tu botar mais dinheiro, as pessoas falam para mim, Ferri, o PT vai ganhar a eleição, porque o cara agora ele vai botar 5 mil de isenção, ele vai dar o vale gás, o vale pipa, o vale, mas isso é... Vale pipa é bom. Mas isso não adianta, porque quanto mais dinheiro ele gastar, mais cai a popularidade, porque é mais inflação. É o contrário que tem que fazer. Né? A inflação, por que os supermercadistas deram resultados espetaculares? Porque pegou na inflação de alimentos. Pode ser um movimento global, pode, mas quanto mais dinheiro o governo gasta, mais dinheiro é mal investido pelo povo, ou vai para o tigrinho, 300 bi para o tigrinho por ano, ou vai para a inflação de alimentos. Mais a pessoa gasta, mais sobe a inflação, mais impopular fica o governo. Então, graças a Deus que o PT está fazendo isso, né? Porque se tivesse um programa de contenção de gastos mínimos, a Selic não estaria, as contas públicas não estariam tão ruins, a Selic, o juros não estaria tão alto, não teria essa barbada para comprar esse título IPCA mais 7,40, né? Porque o timing é importante na hora de investir. O momento de investir é importante. Tu tem que comprar quando o momento está um caos, está um pânico, né? A Marília falou, o momento está muito ruim, as contas públicas, ela falou uma coisa importante, estão indo para 90% da dívida. Estão indo, ainda não foram. A gente pode, a direita, voltar e botar as coisas no lugar. E é o que eu acho que vai acontecer, por isso que é a hora de comprar o título. Se eu achasse que o Lula fosse ganhar e a conta fosse para 100, aí não era hora de comprar esse título, aí era hora de vender esse título. Eu gosto do seu otimismo. Hã? Eu gosto do seu otimismo. E pé no chão. Mas eu não sou otimista. Tem, né? Eu não sou otimista. Eu só analiso pesquisas quantitativas e qualitativas incansavelmente. Eu não falo nada aqui que é do além. São dados. Embasado, eu uso né? dados para falar as coisas que eu falo. E disso posso tudo errar. de longo tempo e um belo currículo, né? De quem deu eu certo falo bastante já, com né? políticos também, né? Eu vou sentindo o que está acontecendo. Falo todos os dias, inclusive, com eles, né? Principalmente com o pessoal de quem manda no país, né? Que são 4, 5 caras do Centrão ali que monopolizam 350 deputados. Ali, aquele grupinho ali que decide o que vai acontecer. Entendeu? Tem 7, 8 partidos, 350 deputados, mais 60 senadores. Ali fica um jogo do... Dura realidade. É uma dura realidade. Ali, aquele grupo ali é um grupo que comanda o país. E aí tem os interesses, né? Tem interesse no STF, tem interesse no não sei o quê, o outro tá com o rabo preso lá com o pai, não sei o quê. Daí, o cara é nosso aliado há 30 anos, nós vamos ajudar ele ou nós vamos rifar ele? É aquela coisa de bastidores que a gente não vê explicitamente. Isso é o Brasil, entendeu? E aí, isso é uma crítica que eu tenho ao pessoal da direita, a gente tem que jogar esse jogo também. Porque se a gente não jogar esse jogo, a gente vai perder. É esse o jogo. Não tem outro jogo. Então... Ou é esse o jogo ou não é esse o jogo. Tanto é que o Bolsonaro foi eleito com um discurso de não vou ceder nada, não vou aliar com o Centrão, sentou lá, primeiro dia ele tem que fazer. Não é porque o Bolsonaro é ruim ou bom, é porque ele não tem alternativa. Então ninguém tem alternativa. O que está fazendo o PT? O PT está tentando governar sem o Centrão. Né? O que vai acontecer? É perder. Ai. Olha, eu queria muito perguntar para o Ferri também um pouquinho sobre educação, a importância do tema que ele acha. Agora, 12:02, a gente exagerou, né? Se as opiniões estiverem muito fortes, que eu baixo o tom. Me avisem se as opiniões estiverem muito fortes, que eu baixo o tom. Aqui a Oeste é característica pela liberdade de expressão, não tem censura. Um abraço aí pro Augusto Nunes. Você quer que mande um abraço para o Augusto Nunes? O Augusto Nunes é raiz, né? Para o cara fazer uma televisão e um veículo de comunicação no Brasil hoje, ele ainda não está preso, então ele está bem. Ele é uma referência, né, um dos poucos jornalistas brilhantes que ainda temos, né, que se diferenciam no meio de uma multidão triste e decepcionante. Augusto Nunes, aliás, ontem entrevistou Luísa Tomé, não sei, Paula acompanhou o trecho, né? Está disponível no YouTube e eu adoro, né, ler o Augusto e ouvi-lo, né, sempre muito interessante. Teve um almoço, outro dia eu estava conversando com o Augusto, aí ele estava falando de um tema, ele falou, em 1970, na redação, eu fiquei pensando, nossa, eu não tinha nascido. E ele já estava de diretor da redação de não sei aonde, de qual jornal, contando histórias. Bárbaro. Rafael Ferri, desejo que você, primeiro, volte aqui, para a gente te colocar logo em 2 blocos, para a gente discutir, falar de todos os temas falo demais, possíveis. Né? Atrapalhei. Mas a gente queria justamente te ouvir. Sabe que o Bolsonaro convidou o Augusto Nunes para ser ministro, né? É? Sabia disso? Não sabia. Aí o Augusto pensou uns dias e desistiu. Você foi ele mesmo que te contou, Augusto? Não.
Ah, você ficou sabendo aí? Nós Eu vou- confirmar sou com o bem informado. Augusto, queremos... aliás, o Augusto falou Ele que vai fez vir bem, aqui. viu? Porque a política, ela é deveras, como chama? Quando tu pega É contaminante. cancerígena. Ai, que horror. O cara se mistura Nossa. nesse negócio. Pode ver aí vários caras que entraram na política. O cara tinha uma audiência, não sei, o cara se misturou na política, já... E não dá se- dinheiro, é né? Que eu já vi complicado. convidado seu falando, né? O Tarcísio podia estar ganhando 5 milhões de reais de salário. ganha- Facilmente o Tarcísio seria presidente da Vale, do Itaú, de qualquer empresa listada da B3, e aí o salário seria 60 milhões por ano. Eu fui almoçar com o Tarcísio, eu falei para ele, governador, larga Se esse enfiou, troço. hein? Não faz mas isso, tá ganhando precisamos 50 dele. milhões por ano. Pelo tu amor tá de Deus, ganhando quem que a gente vai eleger então? 30 mil reais sendo ameaçado de morte. As pessoas têm que entender... Ó, As pessoas têm que entender que na iniciativa privada, uma pessoa ultra qualificada, ela é muito bem remunerada. sim. Né? E as pessoas não entendem. Elas falam, não, mas 30 mil reais é um salário honroso. Depende pra quem. Pro Neymar não é. Neymar ganha 50 milhões por O mês. Tarcísio já falou pro Augusto também que ele quer deixar um legado. Rafael Ferri, se você ainda não segue ele, o Café com Ferri, tá lá na Siga internet, o podcast no Instagram. Café com Fé, é o podcast que mais cresce no Brasil. Inclusive, nós faremos os debates presidenciais em 2026 Eba! e o debate para governador. Estaremos O mais, acompanhando. obviamente, Estaremos o debate acompanhando. mais assistido de 2026 Até vai ser uma- do Café com Fé. Obrigado, Conte gente, com a pelo nossa convite. audiência. Obrigada a você, viu? Obrigado.